Falar da morte desse cara que foi um dos maiores incentivadores aí da ditadura militar no Chile e também no Brasil, um criminoso de guerra declarado. Vamos falar um pouquinho a respeito dele para a gente entender direito aqui tudo o que está acontecendo. Espera só um pouquinho, gente, errei aqui. Vamos lá. Isso, acho que é isso aqui, pronto, é essa página mesmo. Henry Kissinger, criminoso de guerra, nós falamos dele aqui em lives anteriores, eu li uma coluna do Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda do Fernando Henrique, criminoso de guerra dos Estados Unidos, responsável pela morte de milhões, morreu ontem, aos 100 anos, meus queridos e minhas queridas. Foi ontem, acho que, se não me engano. Vamos lá. Vamos ler um pouquinho. Esse perfil do DCM é bastante baseado, tá circulando, né, na Rolling Stone e no New York Times, que, enfim, dizem quem o Kissinger é, mas muitos veículos que são sabujos estão lembrando que ele é prêmio Nobel, estão lembrando algumas coisas. Ele, de fato, era um grande estrategista, mas, assim, é monstruoso também o que ele fez. Ele era, por incrível que pareça, um dos caras que mais defendia a coexistência dos Estados Unidos com a China. Ele foi o responsável aí por fazer a abertura capitalista da China, junto com o Ronald Reagan. Henry Kissinger, notório por ter sido considerado um criminoso de guerra, morreu nesta quarta-feira em sua residência em Connecticut, como anunciado por sua empresa de consultoria. Ele tinha 100 anos de idade, nasceu em 1923. Em termos de mortes confirmadas, o pior assassino em massa executado pelos Estados Unidos foi do terrorista supremacista branco Timothy McVeigh, que detonou uma bomba em um prédio em Oklahoma City em 19 de abril de 1995, resultando na morte de 168 pessoas, incluindo 19 crianças. McVeigh foi executado pelo governo em junho de 2001 por injeção letal. Porém, mesmo com suas crenças deturpadas por ter salvado a América, McVeigh nunca chegou perto da escala de mortes atribuídas a Kissinger, amplamente reconhecido como o principal estrategista americano na segunda metade do século XX, como diz a revista Rolling Stone. Greg Grandin, historiador da Universidade de Yale e autor da biografia Kissinger Shadow, A Sombra de Kissinger, estima que as ações de Kissinger entre 69 e 76, durante o seu período como conselheiro de segurança nacional e secretário de Estado nas administrações de Richard Nixon e Gerald Ford, geraram na morte entre 3 e 4 milhões de pessoas. Essas mortes incluem crimes de comissão, como no Camboja e no Chile, e de omissão, como autorizar o derramamento de sangue da Indonésia em Timor-Leste, do Paquistão, em Bangladesh, e a tradição americana de utilizar e depois abandonar os curdos. Os cubanos dizem que não há mal que dure 100 anos, e Kissinger estava tentando provar que eles estavam errados, disse Grandin a Rolling Stone, pouco antes da morte de Kissinger. Kissinger, um refugiado dos nazistas que se tornou membro do Eastern Establishment, foi um defensor da grandeza americana e idolatrado pela imprensa como gênio frio que restaurou o prestígio da América após o Vietnã. Seymour Hersh, um repórter investigativo que foi a exceção mais notável à cobertura bajuladora de Kissinger, notou a deferência jornalística tomar forma assim que Kissinger entrou na Casa Branca em 69. Jornalistas como James Heston, do New York Times, participavam ansiosamente do que Hersh chamou de esquema de chantagem implícito, de jornalismo de acesso, protegendo Kissinger ao não divulgar as consequências completas de seus atos ou a sua própria conexão com eles. Vamos bater 50 likes, gente? Vamos aqui erguer a nossa live. Não esqueçam de pingar superchats. Nós temos uma meta aqui, meus queridos e minhas queridas, de R$60 de contribuições, tá? Ó, pinguem superchats e sejam membros do canal para ganhar curso de jornalismo e livros. Tô deixando aí no chat para vocês nos acompanharem. Vamos lá.
Em 1968, Lyndon Johnson concordou com as negociações de paz com o Vietnã do Norte, mas nenhum acordo foi alcançado até 1973. Com a guerra terminando em humilhação americana em 75, cada pessoa que morreu no Vietnã entre o outono de 68 e a queda de Saigon, bem como no Laos e Camboja, onde Nixon e Kissinger secretamente expandiram a guerra, morreram por conta de Henry Kissinger. Na Casa Branca, Nixon e Kissinger criaram a teoria do louco, levando ao bombardeio secreto no Camboja, que resultou em cerca de 100 mil mortes. Em 1971, o fracasso do Camboja levou à invasão dos Estados Unidos ao Laos, outro fracasso. Na época, o bombardeio secreto do Camboja provocou uma reação política substancial. A Rolling Stone, é importante lembrar, né, foi a revista, provavelmente a revista que mais fez militância anti-Vietnã. Então não é à toa que os caras não gostam nada do Henry Kissinger. Agradecer a presença de vocês. Ricardo, bom dia, Pedro. Uma sugestão de melhoria. Desde quando a Folha Democrata voltou, o volume da vinheta está muito mais alto do que teu microfone. Acho que isso se resolve no ajuste do software. Muito bom, muito obrigado pela sugestão, querida. Beba água, hidrate-se e pingue superchat. Superchat é a água do canal. Vaso ruim demora para quebrar. Demorou porque o inferno está em superlotação. Orvalho do Cavalo vai recepcioná-lo. Pinguem superchats, sejam membros aqui do nosso canal. E a Luísa Mior mandou aqui, queridíssima, mandou um bom dia aqui pra gente poder acompanhar. Um exemplo do tipo de carnificina indireta infligida por Kissinger ocorreu em 1971, quando o governo paquistanês travou um genocídio para suprimir o movimento de independência do que se tornaria Bangladesh, com os Estados Unidos permitindo pelo menos 300 mil mortes. Kissinger representava o anticomunismo sem zelo ideológico, um praticante enérgico da Guerra Fria, mas via a dominação geopolítica americana como ponto principal. Reabrir a China foi a maior conquista política externa de Kissinger, de Nixon, com Kissinger como facilitador. No Chile, Kissinger ajudou a construir um modelo para o mundo atual. Em 1973, um golpe militar destituiu Salvador Allende e levou ao regime de Augusto Pinochet, que implementou políticas neoliberais aconselhadas por economistas da Universidade de Chicago. Os dois foram amigos até o fim de Pinochet. Kissinger viveu mais de meio século no mundo que ele ajudou a criar, um exemplo da arrogância americana. Ele previu o desastre da guerra do Iraque, mas mesmo assim a apoiou. As forças reacionárias que ele incentivou estão mostrando ao mundo que a ordem internacional baseada em regras é muito mais sobre capitalismo do que sobre democracia. A amargura de Kissinger em seus últimos dias é um pequeno conforto para os seus milhões de vítimas, e o TPI, né, o Tribunal Penal Internacional, nunca condenou esse cara por seus atos aí como diplomata, meus queridos e minhas queridas. É isso que a gente tá vendo aí, é um assassinato em massa desse rapaz, ele é o conselheiro da galera que é ligada a Washington, tá, gente? Eu li a coluna do Pedro Malan outro dia porque ele é um economista profundamente envolvido. Quem é o outro economista profundamente envolvido com os amigos do Kissinger? Paulo Guedes. Paulo Guedes, o arquiteto do horror que nós vivemos 4 anos com o Jair Messias Bolsonaro. Esse Kissinger morreu tranquilo aos 100 anos, serve para mostrar como a vida não é justa e Nobel não é lento. E aí eu vou mostrar uma coisa pra vocês, gente, que esse perfil do DCM, ele é muito inspirado na Rolling Stone, no New York Times, como eu falei pra vocês. E olha que absurdo, gente, é a cobertura da Globo e também da Folha de São Paulo. A da Folha de São Paulo eu nem vou mostrar, mas da Globo sobre a morte dele. Olha a diferença, gente. Henry Kissinger tá no G1, tá? Diplomata americano e ganhador do Nobel da Paz, morreu aos 100 anos. Isso aqui, gente, é a necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, tá? É assim que a mídia comercial cobre o cara responsável. As mortes no Vietnã são estimadas em quase 4 milhões de pessoas. E o Kissinger é um dos arquitetos dessa guerra, dessa fracassada guerra.
Ele é um dos ideólogos do anticomunismo na Guerra Fria. Mas pro G1, o Nobel da Paz. Vamos ler a notinha aqui, que é uma sacanagem sem fim. Depois eles fizeram uma outra nota lembrando que o Kissinger apoiou a ditadura militar no Brasil, que o Kissinger apoiou outras ditaduras na América Latina. Mas é uma matéria assinada, inclusive, olha lá. Especialista em geopolítica, foi figura central da política externa dos Estados Unidos nos anos 70. Diplomata morreu em casa nesta quarta-feira. Olha que bonitinho, até escolheram uma foto dele mais jovem, jovial, todo faceiro nos anos 70. Isso aí. O diplomata americano e vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Henry Kissinger, morreu nesta quarta, 29, aos 100 anos, segundo a Kissinger Associates INC. A causa da morte ainda não foi revelada. Kissinger morreu em casa, em Connecticut. O funeral deve ser reservado somente para a família. Uma cerimônia pública de memorial deve ser feita em Nova York. O cara está sendo celebrado com deferências lá. O diplomata ganhou fama nos anos 70 por sua forte atuação como secretário de Estado e conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Prêmio Nobel da Paz que envergonha Oslo, sem dúvida nenhuma. Como o Obama também, né, gente? O Obama não se explica aquele Nobel, né? Nos governos dos presidentes Richard Nixon e Gerald Ford. Diante do seu papel no governo americano, Kissinger participou de vários eventos globais importantes durante a Guerra Fria. Ele liderou conversas com a União Soviética para controlar a corrida nuclear durante o período. Ó, que bonitinho. Foi responsável por aproximar os Estados Unidos da China e participou das negociações da paz para a Guerra do Vietnã. Cara, essa parte aqui é risível. No entanto, também foi alvo de uma série de polêmicas por ter apoiado ditaduras anticomunistas na América Latina. Juventude e estudos em Harvard. Heinz Alfred Kissinger nasceu em Furth, na Alemanha, em 27 de maio de 1923 e se mudou para os Estados Unidos com sua família em 1938, antes da campanha nazista para exterminar os judeus europeus. Mudou seu nome para Henry. O diplomata se tornou cidadão norte-americano naturalizado em 43 e serviu ao exército na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Kissinger conseguiu uma bolsa de estudos para estudar na Universidade de Harvard, onde se formou e obteve um mestrado em 1952 e um doutorado em 1954. Logo em seguida, se tornou professor na instituição de ensino, onde integrou o corpo docente por 17 anos. Enquanto lecionava, Kissinger serviu como consultor para agências governamentais, inclusive em 1967, quando atuou como intermediário para o Departamento de Estado no Vietnã. Suas habilidades levaram o republicano Richard Nixon a convidá-lo para ser conselheiro de Segurança Nacional e depois secretário de Estado durante seu governo. Neste período, Kissinger se impôs como a face da diplomacia mundial e isso garantiu que ele permanecesse no governo mesmo após o escândalo do Watergate, que derrubou o presidente Nixon. Quando Gerald Ford assumiu, em 74, o especialista foi designado chefe da diplomacia norte-americana, cargo que ele manteve até 77. Figura controversa. A Globo não diz que ele é um criminoso de guerra. Fala de polêmica. É disso que eles falam. O americano era praticante da Realpolitik, um tipo de diplomacia que foca em alcançar objetivos. Aliás, estão gostando da nossa cobertura? Estão gostando do nosso giro de notícias? Estão gostando do estúdio do Carlito Novo? Pinguem superchat, gente. Temos 35 pessoas, quase 40 pessoas aqui nos acompanhando. Se cada pessoa der R$1, a gente já chega bem perto da meta. Se vocês derem R$2, a gente fecha na tranquilidade. Bom dia, Carlito Neto, historiador. Bom dia a todos que estão aqui nos acompanhando, meus queridos e minhas queridas. Ana Lúcia disse aqui, a Globo News está dando nojo. Ana Lúcia, CNN também deu a mesma manchete, Pedro. É uma orientação, gente, entendam. Os veículos brasileiros, eu falo isso como uma pessoa que já viajou 2 vezes aos Estados Unidos e que conhece mais ou menos como funcionam os negócios de mídia aqui no Brasil. A mídia corporativa americana é alinhada aos interesses da mídia americana, tá? Tudo bem que na mídia de esquerda também tem muita gente, eu tava lendo até a própria nota do DCM, foi muito inspirada pela cobertura da Rolling Stone, que é crítica ao que o Kissinger fez no Vietnã. Mas a Globo News, ela tem um alinhamento com a CNN Brasil nem se fala, né, gente? Ela tem um alinhamento com o establishment americano
que é uma coisa... A Globo foi criada na ditadura, né, gente? A Globo foi um veículo de propaganda da ditadura militar no Brasil. Relativizou isso até onde pôde. Impediu que essa história fosse contada. É uma coisa que é importante dizer sobre a história da mídia, e em breve vai ter uma aula no nosso curso explicando isso. A ditadura militar acontece no momento em que as telecomunicações estão se consolidando no país, né? Pouco antes da ditadura se estabelecer, existia a TV Tupi e teve a entrada do consórcio Time Life no Brasil, tanto pelo Grupo Globo quanto pelo Grupo Abril. O Grupo Abril pegou a parte impressa do consórcio Time Life e a gente tem a Globo importando a parte televisiva. Então a ideia era realmente imitar a programação norte-americana e os interesses geopolíticos norte-americanos. Então é basicamente isso. Pra Jovem Pan, extrema-direita brasileira e etc. do Bozo é o polêmico também, exatamente. Que referência tosca ao Realpolitik. Sim, tem uma coisa que assim, eu acho que o Kissinger era o cara da Realpolitik. Mas a Realpolitik dele é perversa. Porque ele era Realpolitik com a China, que é uma potência em que os Estados Unidos dependem economicamente. Quando é com um país pobre, o cara manda bombardear. Quando é para fazer uma mudança de força de regime, que é o caso do Chile, mata-se o presidente da República. Ele não tá nem aí com isso. Essa é a Realpolitik de um cara como o Henry Kissinger. E por isso mesmo ele foi muito ouvido. É a representação da visão americana. A visão americana é essa. A visão americana é precisamente essa. Uma coisa que... Eu vou ver se a matéria do G1 aqui fala no final, mas ele foi conselheiro de diplomacia de todos os governos dos anos 2000, da Guerra do Terror também. Aconselhou até o próprio Trump. Ele foi um breque de mão do Trump na questão da China. Então é bem interessante entender como é que isso se desenvolve, né? No caso de Kissinger, os apoiadores dizem que suas ações pragmáticas serviram aos interesses dos Estados Unidos, já os críticos viam uma abordagem maquiavélica que ia contra os ideais democráticos. Durante uma entrevista concedida à CBS meses atrás, Kissinger desdenhou de quem vê a sua conduta política externa ao longo dos anos como ato criminoso. Isso é um reflexo da ignorância deles, disse Kissinger. Aliás, eu li um texto revoltante num jornal até que eu considero, não de esquerda, né, mas mais progressista nos Estados Unidos, que é o The Nation, que era um cara relativizando as pessoas que acham que o Kissinger é criminoso de guerra. Eu achei risível isso. No mesmo jornal tinha um outro artigo dizendo que ele é criminoso de guerra, mas é bem complicado isso. Isso é um reflexo da ignorância deles, disse Kissinger. Não foi concebido dessa forma, não foi conduzido dessa forma. A União Soviética, a China e a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, Kissinger liderou conversas com a União Soviética que constituíram o esforço mais sério para controlar a corrida nuclear durante o período. Resultado das negociações veio em 72, quando as potências chegaram ao Tratado dos Mísseis Antibalísticos, que impôs limites aos seus arsenais. Como parte de uma estratégia para isolar os soviéticos, o diplomata tomou uma decisão histórica de se aproximar da China comunista. A atitude foi um marco, porque os chineses e os norte-americanos haviam cortado contato após a Revolução Cultural de Mao Zedong. Kissinger viajou secretamente a Pequim em 71 e se encontrou com o primeiro-ministro Zhou Enlai, pavimentando o caminho para a visita de Nixon um ano depois. A viagem foi fundamental para o estabelecimento de laços diplomáticos entre as nações. Que a China e os Estados Unidos encontrassem uma maneira de se unir era inevitável, dadas as necessidades do momento, escreveu Kissinger 4 décadas depois em um dos seus livros. Que isso aconteceu com tanta firmeza e com tão poucos desvios é um tributo à liderança que o tornou possível, meus queridos e minhas queridas. Guerra do Vietnã. Durante o governo Nixon, encerrar a Guerra do Vietnã era prioridade e Kissinger foi o homem escolhido para alcançar esse objetivo. Mas foi o cara que ajudou a começar também, né, queridos? Essa sua política forçava o aliado Vietnã do Sul a assumir um papel mais proeminente para que as tropas norte-americanas pudessem se retirar. Para fortalecer a posição antes das negociações de paz, Nixon e Kissinger autorizaram em sigilo
sem a permissão do Congresso, bombardeios no Laos e no Camboja entre 69 e 70. O intuito era abalar esse movimento rebelde rival. Não deu certo, os ataques, além de não impedirem a infiltração rebelde, mataram milhares de civis e ajudaram no surgimento dos genocidas do Khmer Vermelho. Ao mesmo tempo, Kissinger negociou a retirada dos Estados Unidos do conflito com o diplomata Le Duc Do, do Vietnã do Norte. Assinados em 73, os Acordos de Paz de Paris, como ficaram conhecidos, levaram trégua temporária na guerra e renderam o Prêmio Nobel da Paz aos dois, meus queridos e minhas queridas. Que doideira. Polêmica no Prêmio Nobel. Em 73, Kissinger e o vietnamita Le Duc Do venceram o Prêmio Nobel da Paz. A cerimônia foi marcada por uma série de polêmicas, sendo considerada um fiasco. A indicação do Nobel veio após Kissinger e To terem negociado conjuntamente o cessar-fogo do Vietnã em 73. O trabalho dos dois resultou na retirada de tropas americanas do país naquele ano. No entanto, as figuras de Kissinger e To naquela época eram controversas, já que os dois eram vistos como líderes do conflito. O norte-americano, por exemplo, era acusado de ordenar bombardeios para pressionar pelas negociações. A indicação dos dois ao Nobel da Paz gerou uma série de críticas. Um editorial do jornal New York Times chegou a classificar o caso como Prêmio Nobel da Guerra, sem dúvida nenhuma. Toda a polêmica fez com que To recusasse o prêmio, já Kissinger não quis viajar para a cerimônia com medo de ser alvo de protestos. Além disso, os dois membros do comitê responsável pelas indicações acabaram renunciando. Aí vem uma coisa que nos dói, tá, gente? Esse cara aí tem culpa, tem muita culpa no que aconteceu na América Latina nos nossos anos de chumbo. Kissinger foi muito criticado por seu apoio às ditaduras anticomunistas, especialmente na América Latina. Na década de 70, o norte-americano conspirou com a CIA para desestabilizar e encorajar golpes militares no Chile e na Argentina. Apontado como criminoso de guerra em alguns países, dentro e fora da América Latina nos seus últimos anos, as suas viagens foram limitadas pelos esforços de outras nações para prendê-lo ou questioná-lo sobre a política externa dos Estados Unidos no passado. Apoio ao programa nuclear no Brasil. Na década de 70, Kissinger contrariou figuras relevantes do Congresso, do Departamento de Estado e da Agência de Controle de Armas e Desarmamento dos Estados Unidos ao apoiar o programa nuclear do Brasil. Foi uma coisa do governo Geisel, gente. Ele argumentou que o país era um dos pilares da política norte-americana na América Latina e que apoiar o governo brasileiro era importante para manter essa aliança entre as nações. Além disso, Kissinger apontou para os interesses econômicos de empresas dos Estados Unidos em explorar a indústria nuclear no Brasil. Ele apoiou isso aqui, esse texto da Globo que é vergonhoso. Faltou escrever aqui, redator. Kissinger apoiou a ditadura militar no Brasil. Faltou essa frase e eles não vão falar isso porque isso aqui é um texto de elogio. Outros episódios. Diversos outros países foram impactados pela diplomacia de Kissinger. Conhece os casos abaixo. Permitiu o fornecimento de equipamento militar para a Indonésia invadir o Timor-Leste em 75. Mais de 100 mil morreram durante a ocupação, que terminou em 99. O Leonardo Sakamoto, se eu não me engano, cobriu essa guerra. Durante a guerra do Yom Kippur, olá, Israel. Atrasou o envio de armas para Israel com o objetivo de negociar um acordo de paz com os países árabes que participavam do conflito. Apoiou o Paquistão durante a Guerra de Independência de Bangladesh em 71, mesmo com as acusações de genocídio contra a população bengali. Influência duradoura. Quando Ford perdeu para Jimmy Carter, um democrata, em 76, os dias de Kissinger nas instâncias de poder governamental acabaram. O próximo republicano na Casa Branca, Ronald Reagan, se distanciou do diplomata, que considerava fora de sintonia com seu eleitorado conservador. Depois de deixar o governo, Kissinger criou uma empresa de consultoria que oferecia aconselhamento à elite empresarial mundial. Ele atuou em conselhos de empresas e em vários fóruns de política externa e segurança, também escreveu livros e tornou-se um comentarista regular da mídia sobre os assuntos internacionais. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o presidente George W. Bush escolheu Kissinger para chefiar um comitê de investigação, mas os protestos dos democratas, que viam conflito de interesses com muitos clientes da sua empresa de consultoria, forçaram Kissinger a renunciar
neste cargo. O diplomata se manteve ativo até o fim da vida. Em 2022, aos 99 anos, ele ainda estava em turnê divulgando o seu novo livro. Em entrevista à ABC divulgada em julho de 2022, Kissinger ponderou sobre as suas decisões à frente da diplomacia dos Estados Unidos. Eu tenho pensado sobre esses problemas durante toda a minha vida. É meu hobby e também é minha ocupação. E assim as recomendações que eu fiz foram as melhores que eu era capaz naquela época. Faltou, né, Globo? Criminoso de guerra, cadê? Né? Ou a democracia é só aparente, né? É o modelo americano, né, gente? O modelo americano é esse aí que a gente tá vendo na tela. Foi mal até